Gente, aonde existem pessoas, existem desafios, certo? Quando a gente junta um monte de gente, a gente também junta um monte de desafios. Faz um almoço na sua casa, faz uma reunião de família no fim de ano, faz o happy hour no trabalho, ou seja, você juntou mais de uma pessoa, você vai ter grandes desafios. Isso é uma verdade imutável, tá? Agora, a igreja não é diferente. Quando a gente junta um monte de pessoas numa comunidade de fé, a gente também tem os mesmos desafios. Por quê? Porque as pessoas que fazem parte da comunidade de fé, elas são pessoas normais. Elas são pessoas imperfeitas. Nós somos imperfeitos, ok? Nós somos pessoas em trabalho. Deus está fazendo algo em nós estamos num processo de amadurecimento. Então eu queria, assim, lembrar você de uma coisa. Se você vem para essa comunidade, se você participa dessa igreja, e você não está esperando que haja problemas, eu preciso de fato te dizer o seguinte, olha, você está com a expectativa desfocada. Porque dentro dessa comunidade você vai encontrar muito problema. Porque tem pessoas, ponto. E onde tem pessoas tem desafios, não problemas. Tem desafios para a gente vencer à luz da palavra de Deus, à luz daquilo que Deus nos ensina. E eu acho que é muito bom você ter essa consciência. Dentro de uma comunidade cristã, basta você ficar um pouco mais perto. Vou contar um segredo para vocês. Se existe uma igreja que é perfeita, se você tem na sua mente assim um ideal de uma igreja, de uma determinada comunidade, que você fala assim, ali é perfeito, ali as coisas acontecem. Deixa eu dizer uma coisa para você. É porque talvez você não chegou tão perto. Você está olhando um pouco de longe. Porque qualquer beleza na vida, qualquer pintura, qualquer obra de arte, qualquer música, qualquer coisa bela, quando você chega um pouquinho mais de perto, você consegue ver as emendas, talvez, as gambiarras. Ou você consegue ver algumas coisas que não saíram, talvez, do jeito que era para ter ficado, que era para ter saído. Então, tenha essa consciência. Fazer parte de uma comunidade cristã é fazer parte de um grupo de pessoas que vive um processo de amadurecimento, um processo de crescimento. O Tiago, que é sobre quem nós estamos conversando nas últimas semanas, ele escreve a sua carta para um bando de gente assim, igual a gente. Ele escreve a sua carta para os... Ele está na fase inicial da igreja do primeiro século. Então, provavelmente, o público dele é público de gente que já conhecia bastante de igreja, de religiosidade, que são os judeus, que estão espalhados por todo o Império Romano, e a gente que se converteu a Cristo, que se rendeu a Jesus. Mas é gente que carrega em si ainda um ranço da religião. É gente que ainda carrega em si um negócio assim, de que eu sou religioso, de que Deus me aceita por causa das coisas que eu faço. E aí o Tiago tem que mandar essa carta, que é considerada uma das cartas gerais do Novo Testamento. O que é uma carta geral? É uma carta que não tem um endereço específico, ela não tem uma igreja específica, que nem, por exemplo, a igreja de Colossos, a igreja de Éfeso, a igreja dos Gálatas, a igreja de Corinto. Ela é uma carta geral, ela é para todo mundo, ela não é uma carta endereçada a uma pessoa específica, que nem, por exemplo, Timóteo, Tito, Filemão. A carta de Tiago é uma carta pastoral para toda a comunidade de fé. Por que será que Tiago manda essa carta? Porque ele sabe que onde tem pessoas, tem desafios. Onde tem gente reunida, a gente precisa ficar com os olhos atentos para essa caminhada que a gente tanto tem dificuldade de trilhar sozinhos. E quando o Tiago escreve, se você está acompanhando a nossa série desde a primeira semana, eu quero que você perceba uma coisa, ele não está falando sobre regras para se viver. Ele não está falando sobre perseverar, simplesmente, amar o próximo, cuidar da língua, render-se a Deus, cuidar dos outros. Não são simples regras que você obedece. Ele está falando de algo um pouco mais profundo. O Tiago está falando sobre como nós podemos chegar, como nós podemos desenvolver uma vida íntegra, uma vida madura, uma vida que não seja marcada por uma religiosidade vazia, por uma religião falsa ou sem valor, uma vida que não seja marcada por uma fé morta. Esse é o grande perigo de comunidades religiosas. Esse é o grande perigo de pessoas que se juntam ao redor
de Deus. Se esquecerem de Deus e viverem e construírem uma relação com Ele vazia, uma relação estéril. A gente vem aqui domingo após domingo, a gente se senta nesses bancos, a gente ouve, a gente fica impactado na hora, mas ao longo da semana a gente se perde. E o pior não é se perder, o pior é a gente se perder e não voltar. Esse que é o problema. Então o Tiago está dizendo, olha, eu estou dando para vocês o caminho das pedras, porque Deus quer tornar a mim e a você pessoas maduras e íntegras. E a gente já viu nas últimas semanas, ele faz isso através da perseverança com a qual a gente tem que lidar com a vida. Semana passada, não estava aqui, mas eu acho que o Jay deve ter falado para vocês sobre o amor ao próximo, sobre o cuidado com as pessoas, certo? E isso é uma maneira de Deus também construir essa integridade e essa maturidade nas nossas vidas. Hoje, a gente vai falar sobre um probleminha que nenhum de nós aqui tem, mas eu acho que a gente pode pegar as lições aqui, sabe? Se você tem uma mãe, um pai, um irmão, um amigo, um chefe, né, um pastor, se você tem alguém que tem problema com isso, você pode levar as instruções. Né? Ninguém aqui tem problema com a língua, certo? Todo mundo consegue, de fato, controlar bem o que fala, ninguém é impulsivo, ninguém explode, ninguém é incoerente, ninguém é contraditório. As nossas palavras, por quê? Porque nós somos igreja, e na igreja não existe esse tipo de coisa, certo? No meio da igreja, as pessoas, quando elas vieram a Cristo, elas passaram agora a viver de uma maneira perfeita. Inclusive o falar delas é um falar que não tem erro, que não tem engano. Dá uma olhada nesse vídeo.
E aí? Isso é muito triste. Uma das coisas que nos impedem de viver uma vida de sabedoria é a incoerência entre aquilo que a gente fala e aquilo que a gente vive. É o nosso discurso, que é meramente um discurso. Meus irmãos, Tiago está dizendo com muito carinho, meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, porque vocês sabem que nós, e olha, Tiago está se colocando junto, nós os que ensinamos seremos julgados com maior rigor. Todos nós tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo capaz de dominar todo o seu corpo. Você percebe como que o controle da nossa vida, o governo de nós mesmos, como que ele tem uma profunda relação com a maneira como a gente lida com a nossa língua? Você quer um índice para medir o meu e o seu progresso? No crescimento, na maturidade? É a maneira como a gente fala. É o que a gente fala. Olha, o Provérbios, capítulo 15, 16, já dizia o seguinte: melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Ou seja, poderoso não é aquele que conquista uma cidade, que faz muitas coisas. Poderoso não é aquele que é repleto de feitos, mas aquele que consegue dominar a sua própria palavra, a sua própria língua. Aquele que consegue conter o seu espírito, aquele que consegue segurar uma palavra que poderia ser uma faca afiada na jugular de alguém. Mais poderoso é aquele que consegue, diante da ira, não deixar aquilo de fato extravasar e matar e ferir outras pessoas. Agora, como que a gente faz isso? Como que a gente controla essa maldita da língua? Como que a gente lida com algo que está tão profundamente enraizado dentro de nós e que muitas vezes nós não conseguimos ver soluções para isso? Eu já adianto para vocês uma coisa, o processo disso é uma coisa muito complicada. Controlar a língua, domesticar a sua língua, a minha língua, é um processo assim um pouco longo, precisa de resistência, precisa de perseverança. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres. Por quê? Quando a gente ensina algo, sabe qual que é a grande crise da pessoa que ensina alguma coisa? É ver na vida dela que está ensinando coerência com aquilo que ela está vivendo. O grande desafio, a grande crise dos pastores, por exemplo, é isso. É poder viver na prática aquilo que eles ensinam de frente, de palco nas suas comunidades. Mas não é só de pastores, todo aquele que de alguma maneira ensina alguma coisa. E vamos puxar talvez a nossa parte mais comum aqui, a família. Nós ensinamos os nossos filhos, nós ensinamos as nossas filhas. Talvez o grande desafio para nós com eles é nós também sermos coerentes com aquilo que nós ensinamos. Porque às vezes a gente exige uma coisa dos nossos filhos, mas nós não estamos dispostos a se submeter a essa mesma disciplina. Por isso que é tão difícil ensinar. Porque parece que existe um negócio dentro de nós assim que nos não, impede que a gente seja coerente. É difícil ensinar porque você fala uma vez e depois você se contradiz quando você vive. Mas só que, assim como educar filhos é um processo longo, é onde você precisa repetir, onde você precisa falar, onde você precisa insistir, controlar a língua também é um processo que nós precisamos entender que demora e nós não podemos desistir disso. Não adianta você apenas falar, você precisa viver também. Você já parou para pensar que as atitudes que mais marcaram você quando você foi criado, seja pelos seus pais, pelos seus avós, pelos seus tios, seja lá onde você foi criado, você aprendeu muito mais por aquilo que você viu do que por aquilo que você ouviu. Olha, em casa, eu lembro, o meu pai, assim, olha, às vezes a gente preferia que ele passasse a cinta em nós do que ficar falando. Porque o sermão era um negócio assim, longo, cara. Né? Ficava o dia inteiro falando na nossa cabeça, encontrava com a gente e falava, e falava. Então às vezes a gente fala assim, pai, pega a cinta de uma vez lá, em 30 segundos a gente acaba com isso aí e está tudo certo. Mas não,
A gente acha que com os nossos filhos, a gente precisa ficar martelando, falando, quando a gente tem uma vida que está contradizendo as nossas palavras. E eu acho que esse é o grande inimigo, o grande vilão das nossas vidas. Aí você pensa assim, mas eu tenho filhos pequenos, eu tenho filhos que ainda não entendem. Será? Será que filhos pequenininhos assim não entendem? Filhos maiores, eu sei que eles vão confrontar talvez as nossas palavras. Mas aí que está o problema. A gente ser incoerente. E quando a gente é incoerente, a nossa espiritualidade, a nossa vida, vira algo vazio. Vira algo morto, que Tiago vem dizendo desde o primeiro capítulo. Uma fé sem valor, uma religião inútil. O que é você viver apenas falando e não fazendo? É viver de maneira vazia. É dizer que segue a Deus, mas não segue. É uma fé morta. E isso é muito perigoso, porque daí você fica construindo a sua vida numa imagem que não é real. A gente vai criando ideais e vamos construindo um personagem ao invés de deixar Deus de fato nos fazer uma pessoa. Aqueles que ensinam, aqueles que têm muito para dizer, mas não conseguem viver coerentes com os seus princípios, são pessoas que, na hora do público, elas falam muito bem. Mas na hora dos embates da vida, não conseguem ser coerentes. É como se eu chegasse para vocês e dissessem, vocês não podem desistir diante das provações, e eu estivesse pegando minhas coisas e indo embora. Vocês acham que a gente é acometido por esse tipo de contradição na nossa vida o tempo todo? Você acha que nós temos uma dificuldade em conciliar o nosso discurso com a nossa prática? Vocês já perceberam como que a gente vem numa comunidade como essa? A gente faz votos, a gente canta, é de coração, tudo que eu disser. Mas na prática, parece que lá no fundo, a gente não tem essa certeza. Olha as imagens que o Tiago vai trazer para nós, para tentar nos mostrar como que isso é importante. Quando a gente coloca freio na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Essa é a primeira imagem do cavalo. Você que anda de cavalo, você que conhece cavalo, sabe como é que é. Cavalo é o seguinte, você precisa conhecer os comandos. Quando você monta nele, você precisa ter não é só pegar a rédea e puxar, não, você tem que saber os comandos. Se você não souber os comandos, ele não vai sair do lugar. Mas se você souber os comandos errados, eu já caí assim do cavalo literalmente, né, várias vezes. Porque eu lembro quando eu era pequeno lá em Santa Catarina, fui no sítio do meu tio, pegamos um cavalo e vamos andar de cavalo. Cara, sentei no cavalo e o cavalo começou a trotar. E eu falava, para, e o bicho não parava, e eu puxava a rédea e não parava, e daqui a pouco o cara começa a andar e vai, e olha o perigo que isso vai gerando para mim. O Tiago está dizendo assim, olha, a nossa língua é mais ou menos assim, ela precisa ser domada, ela precisa ser domesticada, você precisa saber como que ela funciona. Você precisa olhar para a sua vida e perceber quais são os momentos que você solta a sua língua. Você precisa olhar para a sua vida e perceber quais são os momentos que você fica mais vulnerável. Por quê? Porque você, assim como você não chega com um cavalo e tem uma DR com ele, né? Pô, você trotou lá, você podia ter me machucado. Você não fala isso com o cavalo. Você também não faz isso com a sua língua. A sua língua, a maneira como você e eu falamos, demanda tempo, observação, trabalho. A gente precisa aprender os comandos certos. A gente precisa domesticá-la, a gente precisa domá-la. A língua ela é meio que animalesca. Você não chega na língua, é assim como você não chega para um cachorro e fala assim, ô Totó, é o seguinte, deixa eu falar uma coisa para você, cara. Xixi aqui dentro de casa, não. Tá? E ele fala, beleza. Não é assim. Você precisa ensiná-lo. Você precisa insistir com ele. Por que a gente insiste com tantas coisas nas nossas vidas? Mas com a língua parece que a gente despreza. O falar nosso, a verborragia, como alguns chamam, é algo presente o tempo todo na nossa história. Olha, tomem, ele fala dos cavalos, depois ele fala, tomem como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por grandes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno conforme a vontade do piloto. Toda aquela embarcação, ela não tem poder para ir onde quer, se o leme, que é algo tão pequeno frente a ela, não direcionar.
Percebe como que a maneira como nós falamos, ou o que nós falamos, a relação que nós temos com a nossa língua, ela tem o poder de dirigir as nossas vidas. Ela tem o poder de determinar algumas consequências, algumas realidades que a gente vive. Se você é refém da língua e você não consegue domá-la, você fica refém dela. E ficando refém da língua, sabe o que acontece? A gente começa a construir uma vida marcada, sabe pelo quê? Pela agressão, pela hostilidade. A gente vai construir um ambiente de hostilidade dentro das nossas famílias, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa cidade, dentro da nossa igreja. A gente pode, com a língua, construir um ambiente de desconfiança. A gente pode sabotar pessoas com a língua. Se ela te domina, você e eu viramos facilmente assassinos. Conforme Jesus disse, qualquer um que xingar o seu irmão já é digno de ser julgado pelo tribunal, já matou. Se nós não temos essa capacidade de olharmos e perceber a importância do nosso discurso ser algo coerente com a nossa prática, a gente vai construir uma vida toda disfuncional, toda complicada. Uma vida marcada por grosseria, por insegurança, por provocações. E sabe onde que é o final desse poço? Uma vida de falsidade, maquiada. Uma vida em que eu mostro uma coisa, quando na verdade eu sou outra. Incoerência, contradição na maneira de viver. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. A gente aumenta, mas não inventa. A língua tem essa capacidade de pegar coisas que eram pequenas e transformar em tempestades. Tem coisas que a gente poderia resolver numa palavrinha, certo? Coisinha pequenininha, básica, mas daí a língua vem e transforma aquilo no inferno. Pega um copo e faz um copo de água e faz dele uma tempestade. Eu sei, a gente não... vocês estão me vendo falando isso, vocês estão falando, Fernando, tem que escrever com a gente, eu sei. Não tem nada a ver com a gente, mas eu acho que vale a pena a gente perceber que tem coisas que parecem inofensivas na nossa maneira de viver. E talvez que tem causado em mim e em você uma vida de tropeços. Não seja coisas tão grandes como a gente imagina. Mas talvez a maneira como a gente fala, o que a gente tem falado, tem nos destruído. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Olha a outra imagem que o Tiago vai trazer. Uma fagulha num bosque. Brincar com fogo. Lá no Paraná, quando eu era pequeno, faz muito frio em Curitiba, e em casa assim a gente tinha, não nas outras casas, né, onde o pessoal mais condições tinha, né, com a calefação e tal, a gente em casa tinha no banheiro lá uma latinha com álcool, jogava o fogo ali e ele mantinha um pouco do ambiente aceso. E eu lembro de algumas vezes o meu irmão queimar o lixo no banheiro. Sabe por quê? Ficava brincando com fogo. Enquanto estava sentado, né, reinando, ficava acendendo fogo, joga na latinha de álcool, joga o fogo ali. Tá? Eu não sei o que ele arrumou, que ele queimava o lixo do banheiro. De repente o lixo do banheiro, que é de plástico, fazia assim, né? E aí depois tinha que enfrentar uma mãe em casa, que a mãe ficava doida, né, com esse negócio. Brincar com fogo. Tem coisas que são pequenas, palavras que são inofensivas, ou parecem. Mas dependendo do momento que elas são ditas, elas botam fogo em tudo. Elas botam fogo no casamento. Elas botam fogo numa amizade. Você parou para pensar? Se tivesse ao seu controle voltar no tempo e desfazer algumas coisas que você disse, quais você teria feito? À medida que a gente vai se conhecendo mais, a gente vai enfrentando um grande problema, a gente vai ficando mais íntimo, certo? E quando a gente vai ficando mais íntimo, a gente vai conhecendo mais o outro. E conforme a gente conhece mais o outro, a gente vai conhecendo aonde que é o barril de pólvora dele. E aí, numa discussão dessa, sabe o que a gente faz? A gente acende um palito. Joga. Mas não joga fora assim, não. Joga em cima do barril de pólvora.
nós que temos intimidade com alguém sabemos como acabar com uma conversa de maneira desleal e desonesta. A gente sabe como uma faca afiada entrar na jugular do camarada. E para isso, às vezes, a gente volta no passado e busca algum erro que já foi superado. A gente levanta alguma limitação, algum defeito da pessoa. E eu tenho visto famílias, pessoas, grupos incendiados por causa de uma faísquinha, a língua. Quantos de nós temos nos sentido incendiados nas nossas vidas? Por causa da maneira como nós falamos. E o Tiago vai dizer que a língua é um fogo, um mundo de iniquidade, coloca ela entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Você percebe que o mal falar, o mal dizer, não é algo que prejudica só quem te ouve? Você já parou para pensar que quando eu e você lidamos de maneira desenfreada com a nossa língua, nós estamos corrompendo a nós mesmos? Nós estamos destruindo a nós mesmos, a quem nós somos, como nós pensamos, nossa cosmovisão de vida. Porque a palavra tem esse poder que a gente não consegue lidar. Eu não estou falando daquela palavra mágica, tá? Eu estou falando da palavra que a gente diz. Eu não estou dizendo aqui que quando você fala alguma coisa 3 vezes vai acontecer. Eu estou dizendo daquela palavra que a partir do momento que você solta, a pessoa que ouve aquilo, ela é totalmente atingida. Eu sei por quê, em partes. Porque através das palavras a gente não consegue expressar tudo, certo? O que a gente está sentindo. Santo Agostinho diz que Deus nos trancou em nós mesmos. Ou seja, a gente não consegue, de fato, expressar aquilo que está lá no interior. Só que quem nos ouve não sabe o que está lá dentro. Isso é que nem grupo de WhatsApp, certo? Isso é que nem e-mail. Isso é que nem mensagem. Você escreve uma coisa e quem está do outro lado ouve de outro. Agora, quando a gente conversa também acontece isso. Às vezes você diz alguma coisa numa discussão que foi mal dita, que foi mal falada, e quem está te ouvindo não sabe. Por quê? Porque o que ela tem de você, o que eu tenho do outro são as palavras. A maneira como eu tenho de saber o que você pensa de mim é aquilo que você diz para mim. Eu não estou dentro de você. É por isso que a língua, ela é perigosa nesse sentido. Ela tem o poder de nortear as nossas histórias. Eu não sei o que você pensa sobre mim, aí eu começo a te interrogar, a fazer um inquérito policial com você, e vou na minha cabeça criando uma imagem, uma resposta daquilo que eu penso que você pensa de mim. E aí quando você diz alguma coisa, eu pego as suas palavras e aquilo pode incendiar a minha vida, ou não. Sabe, eu tenho lidado ao longo da vida com muita gente que fica por anos voltando no mesmo ponto da sua vida. Pessoas que foram ofendidas, pessoas que foram traídas, e já se passou 15 anos, 10 anos e a pessoa continua voltando naquele ponto. A vida continua incendiada. O Tiago vai dizer para a gente, olha, se você quer ter sabedoria no viver, você vai precisar aprender a ser coerente no seu discurso, na sua palavra, na sua prática. Quando você diz que perdoa, perdoe de fato. Quando você diz que não tem mais problema, de fato, não faça mais problema. Quando você diz que não quer, não queira mais. Não use as palavras para manipular. Não use as palavras para ganhar os benefícios, para usar pessoas ao seu favor. Toda espécie de animais reptilianos, criaturas do mar, doma-se e tem sido domado pela espécie humana. Mas a língua não. Ninguém consegue domar. Por quê? Por que não conseguimos dominar a língua? Com a língua, bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Com a língua a gente vem aqui no domingo e diz, Senhor, Tu és o nosso louvor, e no dia seguinte, ou no mesmo dia, a gente vai para casa e ofende alguém que é a imagem e semelhança de Deus. Ao mesmo tempo que a gente diz, Senhor, eu quero a Tua vontade na minha vida, eu olho para o outro e digo, você
tem atentado para a importância de medir as nossas palavras. A gente não tem praticado a domesticação da nossa língua. A gente não tem paciência para isso. A gente tem paciência para tantas outras coisas, mas a gente não domestica, a gente não ensina a nossa língua. Tiago vai apelar para o absurdo aqui, ele vai dizer, não dá para uma fonte de água doce produzir água amarga. Não dá para uma figueira produzir azeitona, a gente podia dizer, não dá para um pé de maracujá produzir manga e nem um pé de uva produzir banana. Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Você percebe quão absurdo, quão disfuncional, quão deformado é a nossa vida quando a gente vive essa contradição? Você já pode pensar que é uma coisa tão simples que nós estamos vivendo aí no dia a dia, mas que tem acabado com as nossas histórias. Eu tenho uma boa notícia para vocês. Porque esse negócio de ser contraditório no falar é uma coisa que vem de anos. Vem lá no começo, quando os nossos primeiros pais, Adão e Eva, se contradisseram também no jardim. Eles falaram que Deus tinha dito para não comer do fruto, mas eles fizeram o quê? Comeram. E quando eles comeram do fruto, ou seja, quando o discurso deles foi incoerente com a prática, eles começaram a construir um inferno na vida deles. Eles foram lançados para fora do reino. Eles foram lançados no exílio. A família deles se desintegrou. O problema deles, como casal, aumentou. Depois o filho mais velho, o primogênito, assassina o filho mais novo. Pensa em tantas vezes que eu e você temos sofrido que não sabemos conter a nossa língua. Porque ou falamos demais, ou falamos de menos, matamos pessoas com a língua, somos insensatos, somos tolos, achamos que o poder está em ganhar discussão. Pais que dizem aos seus filhos, você não pode valorizar tanto o dinheiro assim, hein? O dinheiro é uma coisa que... Só que os pais vivem a vida toda correndo atrás do dinheiro. Com a desculpa de estar buscando um futuro, né, para os filhos. Aí o filho vai aprender o quê? Vai aprender que tem que correr atrás do dinheiro. Filhos que têm um discurso muito duro com relação aos seus pais. Que meu pai é isso, que minha mãe é aquilo. Mas eles são iguaizinhos na maneira como tratam os seus pais. Porque meu pai é muito grosso comigo. Mas era o cão chupando manga com o pai. É o diabo de fantasia. Gente que diz, eu quero criar meu filho numa comunidade de fé, eu quero que meu filho cresça numa igreja, aprendendo os valores de Deus, mas eles mesmos não se comprometem nessa caminhada. Você já percebeu como que tem muita gente querendo que a gente venha para a igreja, né? Mas não tem muita gente nos acompanhando até a igreja e nos ensinando na prática o que é viver uma vida na igreja. A gente quer que o filho, que o marido, que a esposa venham para a comunidade, mas a gente não tem um compromisso que mostra quão importante isso é. A gente quer que os nossos filhos amem a Deus. A pergunta é o seguinte: você tem amado a Deus para que o seu filho aprenda com você? Ou você tem sido contraditório? Você fala uma coisa e vive outra. É jovens que querem um mundo melhor. Isso é a moda hoje, né? Vamos transformar o mundo, mas não transforma o quarto dele. Não transforma a cama. Né? Não transforma as coisas que estão desorganizadas lá. Isso é uma incoerência. É gente que quer, é jovens dizendo, não, nós temos que ter mais amor no mundo, mas o ódio que sai dos olhos deles quando alguém discorda deles é algo terrível. Um país que não quer corrupção, que critica a corrupção, mas que não tem vergonha nenhuma de comprar produto pirateado, fazer gato em TV a cabo, em sonegar imposto, em arrumar um jeitinho para ganhar uma colocação melhor no concurso público, na licitação, sei lá, um monte de coisas. Percebe a incoerência? O discurso que é diferente daquilo que a língua fala. Esse camarada, Tom Brooks, diz: nós conhecemos os metais pelo som que produzem e os homens por aquilo que falam. Eu diria, nós conhecemos homens e mulheres que seguem a Jesus pela coerência em seu discurso.
quero que você saia daqui hoje de manhã pensando, puxa, ó céus, ó vida, eu não consigo. Não quero que você saia daqui de manhã. Eu quero nessa manhã que você reflita um pouco. Qual tem sido o meu discurso? E como isso está alinhado com a minha prática? Sobre quais coisas você tem dito? O que você tem falado? O que você pega o alto-falante e fala em bom tom para as pessoas, mas que no fundo, por trás dos bastidores, Deus sabe que você não vive aquilo. Qual tem sido o meu discurso? Como eu tenho afiado esse discurso? Qual a maneira como eu vivo? Na sua família, no seu trabalho, na sua vizinhança, é fácil saber quem você é? Você tem uma nuvem distorcendo a sua imagem. De uma hora você é uma coisa, outra hora você é outra. Eu nem estou falando de perfeição, estou falando de coerência. Se você fosse acusado de seguir Jesus, haveria provas o suficiente para incriminá-lo? O que eu tenho feito para domesticar a minha língua? Quais são algumas coisas que você tem feito intencionalmente para amadurecermos no falar? O Tiago já deu uma dica disso umas semanas atrás. Meus irmãos, sejam prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para irar-se. É uma dica para domesticar a língua. Ouça mais, fale menos. Reflita mais, responda menos. Seja menos afoito para dar uma resposta a alguém. Seja por e-mail, seja por WhatsApp, seja no tete a tete. Comece a praticar isso em casa com seu cônjuge. Eu chego à conclusão que cônjuges ao longo do tempo eles vão se tornando, não no sentido pior, mas no sentido bom, como irmãos mais velhos e mais novos. Que nenhum quer obedecer o outro. Chega uma hora na vida que a mulher, tudo que ele fala está errado, tudo que a mulher fala está errado. Mas também nas nossas relações de amizades é assim também. A gente tem amigos, mas a gente não quer ouvir o que os amigos têm a nos dizer. O que você tem feito para domesticar a sua língua? Eu diria, fale menos. Mostre para ela quem é que manda. Isso aqui nem dinheiro. Sabe como é que você se protege da avareza? Sendo generoso, pegando dinheiro e dando. Sabe como é que você se protege da língua? Ficando quieto. Espera só. Meu discurso e prática, entendido como base o discurso de Jesus, a prática dele. Porque uma coisa é você ser coerente com o que você fala, né? Você fala que você vai ser mal e você é mal. Você fala que você vai acabar com a vida do fulano e você acaba. Você está sendo coerente, você está falando e está fazendo. A pergunta é, o seu discurso e prática tem base naquilo que Jesus faz? Porque Deus está conduzindo a mim e a você a uma vida de integridade, meu querido, a uma vida de maturidade com Deus. E isso vai sendo construído em nós a partir da perseverança, a partir do amor, ao cuidado ao próximo. Isso vai nos tornando capazes de vivermos com integridade. Eu não quero que você essa manhã saia daqui culpado, mas eu quero que você vá até a cruz essa manhã. Porque não adianta você sair daqui e falar assim, agora eu não vou falar mais nada. Não, isso é perda de tempo, isso é você confiar em você. Eu quero que você faça o contrário. Eu quero que você vá até a cruz, até Jesus. E diga para ele, olha, eu tenho usado a minha língua para os meus interesses, não para os seus. Por que você não vai até a cruz? E lembre-se de como Jesus lidava com a língua. A sua
coração das pessoas, sempre com amor, tá? Esse negócio de eu falo a verdade mesmo, eu estou aqui no meio. Não. Fale a verdade sem doer ninguém. Aprenda a falar a verdade com amor. Pedro diz pra gente que ele, Jesus, não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Engraçado que o próprio Tiago vai dizer que aquele que refreia sua língua, esse é um homem perfeito e íntegro. Logo, se Jesus nunca cometeu um pecado e tratava a sua língua, ele falava com sabedoria e não errava, ele é a pessoa íntegra e madura da qual nós precisamos. Na cruz, no auge do seu sofrimento, ele diz: Pai, anda fogo do céu e queima todas essas palavras. Pai, perdoa-lhes que não sabem o que fazem. Não tinha contradição na fala de Jesus. O discurso de Jesus e a prática eram perfeitamente coerentes. Quando ele dizia para alguém: pegue sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga, ele estava fazendo isso, ele foi à cruz. Quando ele disse para o jovem rico: vai e vende tudo, ele sabia que era abrir mão de riqueza, porque ele deixou a glória e veio até nós. Jesus, certa vez, foi ressuscitar uma menina que estava morta. E ele chegou naquela sala onde aquela menininha estava deitada, o corpo daquela menininha. Ele disse para ela assim: meu amor, está na hora de você levantar. Olha as palavras ternas e amorosas de um Deus lidando num mundo tão difícil. Vá até a cruz hoje de manhã, meu querido. Lembre-se de Jesus, porque ele ficou mudo na cruz, para que eu e você pudéssemos nessa manhã abrir a nossa boca e dizer: Deus, faz de mim alguém de fato fale aquilo que for para a sua glória, que ao falar que o teu reino, os teus valores sejam espalhados, pulverizados, onde quer que eu esteja. Sabe, ao longo dos anos eu tenho aprendido que o descontrole da minha língua nem sempre é um momento de explosão ou de impulsividade. É um negócio mais profundo, tem um desejo velado dentro de mim. Um desejo de querer ser o meu próprio Deus. Existe um desejo lá no fundo de querer dominar minha vida, de não querer perder o controle das coisas. E aí eu uso a língua para resistir muitas vezes ao que Deus está querendo fazer. Nessa manhã você possa se render a Jesus, colocar a sua língua diante dele, dizer: Senhor, eu quero falar algo, seja para a sua glória, seja para os seus filhos, seja para você. Então você fazer uma oração. A gente termina com esse refrão. É de coração tudo que eu te disser. Não é contraditório. Num hino de louvor a Jesus de Nazaré. E se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão,
nosso próprio reino. Essa manhã nós queremos reconhecer que o Senhor é o único que pode falar o que quiser, sem que a língua o domine. Nós não. Nós precisamos de fato, Senhor, nos render a Ti, ao Teu senhorio. Nós precisamos de fato nos rendermos à Tua vontade, ouvir mais a Tua voz, ficarmos atentos, para que a nossa vida seja incendiada pelo Teu amor, pela Tua vontade, e não pelos tropeços que nós falarmos conosco. Nos ajuda nessa manhã, Senhor, a governar a nossa própria língua. Daí nós sabemos que se a nossa língua estiver sob o domínio do Senhor, de fato nós seremos pessoas íntegras, maduras, felizes. Tua bênção, Tua graça, Jesus, Teu amor do eterno Deus e Pai seja sobre as nossas vidas. O Espírito Santo nos dirija, nos capacite, transforme as nossas relações a partir de hoje, nos dando uma nova perspectiva da vida, nesse caminho de nós aprendemos